Você merece estar bem informado. E a sua cidade tem muito a dizer. No canal Heinz em Blumenau News, a informação chega até você com seriedade, clareza e compromisso com a verdade. Aqui você encontra notícias locais atualizadas, que mostram o que realmente acontece no seu dia a dia. A voz da comunidade, entrevistas exclusivas e relatos de quem vive a realidade da nossa cidade. Também mostramos cultura, eventos e serviços que fazem Blumenau acontecer todos os dias. Agora vamos direto com o jornalista Paulo, que vai trazer uma entrevista importante sobre recuperação judicial. Paulo conversa neste momento com o senhor Arthur, contador e professor, especialista ao assunto e referência na área. Eles vão esclarecer como funciona o processo de recuperação judicial e quais os impactos para empresas e colaboradores. Paulo, é com você. Conta pra gente o que o professor Arthur explica sobre a importância desse mecanismo para salvar negócios. Hoje estou mais uma vez com o senhor Arthur, contador e professor. A gente fez uma matéria anterior, falamos sobre reforma tributária. E hoje a gente vai falar sobre recuperação judicial, né? Então, o doutor Arthur está aqui, ele vai passar para vocês o que é uma recuperação judicial, como é que está o Brasil em 2025 nessa questão aí, tá complicada a coisa. Vou passar a palavra agora, doutor Arthur, à vontade. A recuperação judicial, na verdade, né, ministrei aula nas faculdades e universidades sobre isso. A recuperação judicial nada mais é do que a antiga concordata, né? Lembra disso, da concordata? Isso. A concordata, na verdade, são dois caminhos, né? Ou a empresa vai para a falência, ela fecha a falência, ou ela vai para a recuperação judicial. A recuperação judicial nada mais é do que o próprio nome diz, recuperar a empresa só de uma forma judicial, né? Mas é importante a gente entender o porquê que uma empresa chega num processo de recuperação judicial. Eu acho que hoje a gente trabalha aí nesse processo de não deixar a empresa entrar em processo de recuperação judicial, porque ele é um processo muito duro, né? Duro tanto para a família, tanto para a empresa, como para a própria família, né, ou para as pessoas que participam da empresa. Digo até, muitos podem até me criticar nesse sentido, mas em determinados casos, é muito mais fácil caracterizar uma falência do que uma recuperação judicial. Porque a falência, efetivamente, a gente entra num processo de fechamento da empresa, né? E a recuperação judicial, nós temos um período longo de recuperação judicial, tanto de preparação, como de planejamento e da própria recuperação, da execução da recuperação judicial. Depois eu vou explicar com mais detalhes. Mas antes desse processo de recuperação judicial, nós temos também o motivo por que a empresa entrou em recuperação judicial. Nós temos aí muitos exemplos, né? A própria Sulfabril, a antiga Sulfabril, ela teve 6 recuperações judiciais, aí depois foi decretada a falência. E eu costumo dizer hoje, depois de muitas empresas que nós trabalhamos, a do Bosco Fria Contabilidade e Finanças já trabalhou junto com o escritório de advocacia, trabalhou a recuperação judicial de algumas empresas, e a falência também. E eu costumo dizer que aliás, eu gosto de destacar o porquê que as empresas entram em recuperação judicial. Quais são os motivos que levam a isso, né? E aí vem algumas características, né? Tipo, o empresário brasileiro, né? Eu até, na época de mestrado, escrevi um artigo sobre isso. O empresário brasileiro, ele é um empresário que ele não está acostumado a gerir recursos. Ele foi talhado para ser um bom vendedor do negócio, ou do produto, do serviço dele, mas ele não está acostumado, ou não tem a cultura de gerir o recurso.
O empresário, por exemplo, europeu ou americano, ele é um empresário que ele tem esse feeling do negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um empresário que, quando o recurso entra, ele consegue administrar, reinvestir o recurso, né? Até é engraçado isso, mas eu já fiz muitas empresas, trabalhei em recuperação judicial, é o que nós chamamos de recuperação branca também, que é o anterior à recuperação judicial. Ele é uma recuperação extrajudicial, que a gente chama, né? E a gente percebe que a primeira situação que o empresário, quando começa a ganhar dinheiro da empresa, é comprar um carro novo, né? É tirar o dinheiro da empresa. Então, ele deixa a empresa sensível, não vou dizer empresa pobre, mas empresa sensível, sob o ponto de vista de fluxo de caixa, e começa a fazer ele começa a ficar rico, né? Enriquecimento pessoal. E aí que é o caminho errado da história, né? Existem algumas regras de retiradas de prolabore, retirada de investimento, né? Porque a gente precisa dar uma sustentabilidade, do ponto de vista de fluxo de caixa da empresa, de capital de giro, para com que ela suporte as variáveis incontroláveis do mercado, né? O mercado ele é muito instável, do ponto de vista da compra e venda, da demanda e da oferta de produtos, né? A inflação, principalmente o mercado brasileiro. E o que acontece? E aí você entra num processo, muitas vezes, que é irreversível, né? Então, o que a gente precisa entender, antes de falarmos de recuperação judicial e falência, nós precisamos trabalhar a gestão da empresa. Não é a gestão da empresa sob o ponto de vista só o comercial. Mas o que você faz efetivamente do dinheiro que você recebe da venda do seu produto, do seu serviço? Como é que você trabalha esse? Vou dar um exemplo prático disso, né? Aquele dinheiro que nós chamamos de dividendos, que sobra do dinheiro, sobra de lucro, né? Sobra de lucro, que é o lucro da sua empresa. O que eu faço com aquele dinheiro? 90% vão responder, não, vou pegar e vou colocar no bolso. E, na verdade, uma parte daquele dinheiro ele tem que ser reinvestido na empresa. Tecnologia, inovação de produto, treinamento para as pessoas. Uma parte daquele dinheiro ele precisa ser revertido em capital de giro. O que é o capital de giro? É a poupancinha da empresa, o dinheiro que você guarda lá para reserva. Uma parte daquele dinheiro você vai utilizar para minimizar custos financeiros. E outra parte, que é 25%, normalmente, é que você vai embolsar, os sócios vão embolsar. Então, dos 100% do lucro final da empresa, que são os dividendos, 75% você reinveste na empresa. Essa é a regra. Os outros 25% você embolsa. Que normalmente não é isso que acontece. Né? O que acontece? Deu lucro. Vamos pegar tudo, vamos comprar carro, vamos comprar sítio, vamos casa na praia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, vamos ver se é pertinente. Quando a pessoa vai abrir uma empresa, ou vou abrir uma empresa, um exemplo, abrir uma empresa, qual é o primeiro pensamento que a pessoa que vai abrir uma empresa deve ter antes de abrir a empresa? Boa pergunta. Por que eu quero abrir a empresa? Para que eu quero abrir a empresa? Aí são alguns pensamentos, eu sempre digo assim, sempre coloco essa pergunta, as pessoas me fazem, né? Primeira coisa é saber se você conhece o negócio, né? Então, eu não vou, eu sou contador, eu não vou abrir uma clínica médica, né? Se eu vou gerir uma clínica médica, como nós temos aqui na contabilidade, eu tenho várias clínicas médicas, eu vou trabalhar especificamente o assunto contabilidade da clínica médica. Então, mas eu vou abrir uma clínica médica que eu tenho oportunidade, eu tenho profissionais que vão me assessorar na gestão, nas peculiaridades de uma clínica médica, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, eu preciso entender qual é o investimento que eu preciso fazer.
E aí vem um ponto muito importante, essa tua pergunta, muito pertinente, eu chamo que é a maturidade do negócio. O que é a maturidade financeira do negócio? Existe um gráfico padrão que demonstra que o negócio ele chega no ponto de equilíbrio em torno de 10 meses a 18 meses. Então, imagina o seguinte, vamos pensar que a tua despesa operacional, que é aluguel, energia, salários, essas despesas que são despesas correntes, são despesas que normalmente você tem, não significa que são todos os meses, o seguro do carro não é todo mês, mas você tem essa despesa, né? Tem um veículo na frota, vai ter essa despesa. Você tem essa despesa, então, independentemente se houver a venda do teu produto ou serviço, essa despesa ela vai existir. É o que nós chamamos de custo fixo, né? Que é o bandidão da história. Né? Então, o que acontece? Vamos imaginar que tu tenha 10 mil lá de despesa mensal. Quanto tempo, qual vai ser o teu faturamento mensal para você atingir esses 10 mil? Primeiro mês eu atingi 2, então faltou 8. Onde é que eu vou tirar esses 8? Segundo mês eu faturei 3, faltou 7, onde é que eu vou tirar esses 7? Terceiro mês eu faturei 5, faltou 5, onde é que eu vou tirar esses 5? Se tu não tiver dinheiro, já é 5 mais 7 mais 8. Eu estou falando de 12, já é 20 mil que eu tenho em prejuízo. Se eu não tiver um capital de giro que suporte esse crescimento, eu já tenho 20 mil endividado. Concorda comigo? Então, por exemplo, chegou no quinto mês, eu faturei 7, faltou 3, eu já tenho 20. Eu já tenho 23. Chegou no sexto mês, eu faturei 9. Mas é 10. Bom, isso que eu não estou falando nem na reposição de estoque, né? Estou falando simplesmente de uma empresa de serviço que não tem estoque, não tem produto. Então, ela tem esse ponto de equilíbrio. Então, esse capital de giro, ele serve para suportar os meses que você não tem, que você não atinge o teu ponto de equilíbrio. Quando eu noto essa diferença, essa bolha, que a gente chama, essa bolha financeira negativa da curva de maturação, ela é uma bolha que detona com a empresa. Então, o sujeito vai chegar no 18º mês, até o ponto de equilíbrio, ou seja, lá no 12º, terceiro, ele já chega com endividamento. Esse endividamento, se ele não tiver um capital de giro para suportar, onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Ele vai no banco. Certo? Ele vai no banco. Aí ele vai pegar o dinheiro emprestado. Então ele já sai com uma dívida de banco. Então ele já vai incluir no faturamento dele um parcelamento de banco. Perdão, vai incluir na despesa um faturamento de banco. Uma despesa financeira. Juros. Então, aí eu montei a empresa. Ok. Eu tenho a expertise do negócio. Eu sei o que fazer. Entendo do negócio. Segundo ponto. Tenho capital de giro? Como projetar esse capital de giro? Aí tem várias técnicas para isso, né? Tem metodologias para calcular o capital de giro, mas você tem que ter uma reserva. Se eu vou faturar 10 mil, se eu tenho uma projeção de faturamento de 10 mil por mês, se eu tenho uma despesa operacional projetada de 10 mil, eu tenho que ter lá, 50 mil de capital de giro, 40 mil de capital de giro. Existe uma metodologia que determina isso. Tá? E aí vem o estoque. Se é uma empresa de produto, tem que ter um estoque já comprado, investido para suportar aqueles meses de maturação. Se é uma empresa de serviço, já é um pouco diferente, porque não tem estoque de produto. E tem o custo da infraestrutura. O investimento da infraestrutura. Tem que ter mesa, cadeira, computador, né? Telefone, tem que ter esse monte de situações. Para dar o estágio da empresa. Então, todo esse rol de investimentos ele tem que se somar a essa curva de maturação, esse tempo de maturação e a expertise no negócio.